Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a questão do diretório, certo? Terceiro bloco sobre a questão da Revolução Francesa e eu vou tratar com vocês sobre essa última parte da Revolução Francesa, certo? O diretório ele ocorreu do ano de 1794 até 1799, certo? Ele era composto por 5 diretores nesse período, por isso que o nome foi dado como diretório, certo? Era justamente essa fase foi sobre a caracterização da ascensão da burguesia, no caso os girondinos ao poder, certo? E recebe justamente esse nome, diretório, porque era denominado esse nome por causa desses diretores, certo? Os inimigos dos jacobinos, no seu primeiro ato de revogar todas as medidas durante essa legislação, né, atraíram a antipatia da população, certo? Ao anular o congelamento dos preços, certo? No caso, os girondinos eles atraíram essa questão da antipatia da população porque eles congelaram os preços e vários países como que faziam parte desse bloco aí que ficava perto da França, no caso, né, Inglaterra, Império Austríaco, ameaçava invadir justamente a França para conter justamente esses ideais revolucionários, esses ideais não se espalhar por toda a Europa, certo? Por fim, a própria nobreza e a família real, no caso no exílio, eles buscam se reorganizar para reestruturar o trono, né? Que retomar o trono de volta, né? Diante dessa situação, o diretório recorre justamente a uma figura que foi assim uma das figuras uns ícones na história, certo? Que foi Napoleão, que na época ele era um jovem general, certo? Nessa época, Napoleão Bonaparte. E aí eles recorrem a esse líder, que no caso o Napoleão dá o golpe do 18 Brumário, certo? Onde instaura esse consulado, um governo mais centralizador e que ainda traria paz ao país por alguns anos, né? Um pouco assim, as consequências da Revolução Francesa, certo? A Revolução Francesa, em 10 anos de 1789 a 1799, ela passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. Justamente a França, né, nesse período de Revolução Francesa, certo? É, alguns pontos que eu já tinha falado, acho que anteriormente com vocês, né, foi, no caso, a aristocracia, ela perdeu o privilégio. Teve a questão dos camponeses, né, que prendia os laços que prendia os camponeses, a questão da terra, né, a questão dos nobres, né, a questão do sistema feudal que limitava a questão das atividades da burguesia, foi criando um mercado de dimensão nacional, a questão da liberação de mercado, e foram vários aspectos. A Revolução Francesa ela não só trouxe para não só para a França, mas ela de uma maneira geral ela teve uma ampliação em vários aspectos, nessa questão econômica, questão política e nessa questão cultural, certo? É, Tendo um impacto, um rompimento de todo esse sistema que vinha desde a Idade Média, certo? Outra questão também é a questão da que a burguesia, né, se alinha a Napoleão e tem em 1803 tem início as guerras napoleônicas, certo? Foi justamente esses conflitos revolucionários, justamente já imbuídos com essa questão dos ideais da Revolução Francesa, certo? E teve justamente Napoleão como protagonista. No caso, sobre essa questão da Revolução Francesa, que termina em 1799, né? A burguesia ela se alinha a Napoleão, que foi justamente convidado para fazer parte do governo, né? E recuperar justamente a ordem e a estabilidade do país, certo? Protegendo a riqueza da burguesia e justamente salvar dessas revoluções populares que já estavam acontecendo, certo? Então, isso aí
ocorre o fim da Revolução Francesa e a ascensão desse novo governo, que é o governo Napoleão, certo? E, bom, sobre a Revolução Francesa, é nessa questão de diretório e de fim dessa revolução, né? Eu trouxe para vocês um pequeno resumo sobre esse tema, certo? Dando fim ao tema que a gente começou, que essa foi a nossa terceira aula, certo? Sobre a Revolução Francesa, que eu dividi para vocês em 3 blocos, certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco, de uma forma bem resumida, toda essa importância da Revolução Francesa para o contexto da história de uma forma assim, de uma maneira mundial, certo? E sobre todos esses aspectos de quebra de aspectos econômicos, quebra de aspectos políticos, quebra de aspectos culturais, certo? Que essa Revolução Francesa trouxe, certo? Já justamente com a questão que eu tinha falado anteriormente, com os ideais dos iluministas, certo? E chegando até a questão do governo de Napoleão, certo? Bom, é isso que eu queria tratar com vocês nessa aula. E, bom, foi sobre esse aspecto do diretório e sobre esses aspectos do final da Revolução que eu queria tratar com vocês. Bom, e é isso, pessoal.